A vez que dormi 2 noites seguidas na casa do Greg. Ok, já dá para entender pelo nome do capítulo, mas agora vou contar sobre quando eu dormi 2 noites na casa do Greg. Aposto que você está achando que foi o máximo e vai querer saber todas as coisas divertidas que a gente fez. Mas adivinha só, não foi nada divertido. O motivo de eu dormir lá 2 noites seguidas foi porque a vovó estava doente e eu ia com meus pais fazer uma visita. Mas aí a senhora Heffley falou: "Por que vocês não vão e deixam o Raul passar o fim de semana aqui?" Quando a minha mãe concordou, Greg e eu ficamos empolgadaços, porque nunca tínhamos passado um fim de semana inteiro juntos. Mas acho que teria sido melhor esperar mais um pouco para comemorar por causa da vovó. Na sexta-feira, a mamãe arrumou minha mala para o fim de semana e colocou uma cueca a mais só por precaução. Além disso, colocou também uma foto dela e do meu pai, para eu poder olhar se sentisse saudade, enquanto os dois estavam fora. Como eu disse antes, o fim de semana não foi muito divertido, mas começou bem. A gente jogou videogame e comeu uns lanches no porão do Greg. Depois passamos um trote no Scott Douglas e ele começou a apitar no telefone toda vez que a gente fazia isso. "Tem um carro de gelo na frente da sua casa. É melhor pôr pra dentro antes que derreta." Então a senhora Douglas ligou para a senhora Heffley para contar o que a gente estava fazendo. Aí a senhora Heffley falou que aquilo era bullying e eu morri de vergonha. Às 9 horas, a senhora Heffley avisou que era hora de dormir e subiu para o quarto. Eu estava bem cansado, mas o Greg teve uma ideia. Um garoto na nossa rua chamado Joseph O'Rourke tem uma cama elástica, mas nunca deixa ninguém usar. Greg falou que a gente podia ir até lá e pular na cama elástica enquanto o Joey dormia. Enfim, não gostei muito da ideia de invadir o quintal de alguém, mas o Greg falou que se era para ser um bebezão, era melhor ir para o quarto do Manny e dormir junto com ele. Eu falei que não era um bebezão, e ele respondeu: "Até parece." E eu disse: "Não mesmo." Aí ele falou: "Até parece vezes infinito." Mas eu estava preparado e respondi: "Não mesmo, vezes infinito ao quadrado." Pensei que tivesse derrotado o Greg, mas ele levou a melhor quando disse: "Até parece vezes infinito ao quadrado mais 1." Droga. Então a gente saiu de fininho pela porta dos fundos, e eu fui seguindo o Greg até a casa do Joey. Estava bem frio do lado de fora, e eu estava só de pijama, mas não queria reclamar para não ser chamado de bebezão de novo. A casa dos O'Rourke estava toda apagada, então aquela era a nossa grande chance de usar a cama elástica do Joey. Greg falou que a gente não podia fazer barulho, então subiu e deu uns saltos silenciosos. Aí chegou a minha vez. Eu nunca tinha brincado numa cama elástica antes, e era muito divertido. Então acho que acabei esquecendo que deveria ser silencioso. Iupi! As luzes da casa dos O'Rourke se acenderam e o cachorro começou a latir. E o Greg deu no pé sem me esperar. Eu queria fugir também, mas não é fácil parar de pular quando se está numa cama elástica. Quando finalmente consegui parar, fui correndo para a casa dos Heffley e dei a volta para entrar pela porta dos fundos. Mas acho que o Greg queria me dar uma lição por fazer barulho demais no quintal dos O'Rourke, porque não me deixou entrar. Tentei mostrar para o Greg que eu estava congelando, mas acho que ele não entendeu o que eu estava querendo dizer. Pensei que ele fosse me deixar trancado do lado de fora a noite toda, então dei a volta para ver se a porta da frente estava aberta. Só que não estava, e eu meio que surtei um pouco. A boa notícia é que apareceu alguém na porta rapidinho, mas a má notícia é que foi o Sr. Heffley. O Sr. Heffley mandou a gente ir buscar as coisas no porão e levar para o quarto do Greg, onde ele podia ficar de olho. Aí a Sra. Heffley apareceu no quarto do Greg e falou que estava decepcionada com a gente por termos saído no meio da noite, e fiquei morrendo de vergonha de novo.
Mas acho que o Greg leva muita bronca, porque ele nem ligou muito. Assim que a Sra. Heffley voltou para a cama, o Greg falou que foi muita burrice fazer todo aquele barulho na casa dos O'Rourke. E mais burrice ainda tocar a campainha. Pedi desculpa por gritar Yuppie na cama elástica, mas falei que a campainha era culpa dele. Aí o Greg me bateu com o travesseiro, e eu revidei. Mas acho que a gente fez muito barulho, então tive que ver o Sr. Heffley de cueca pela segunda vez naquela noite. O Sr. Heffley mandou o Greg dormir no quarto do Manny, e eu pensei, quem é o bebezão agora? No dia seguinte a Sra. Heffley me acordou, e disse que o café da manhã estava servido lá embaixo. Greg estava no banheiro escovando os dentes, e falou que era melhor eu ter trazido a minha própria pasta, porque se quisesse usar a dele ia ter que pagar. Eu disse que tinha sim a minha pasta, mas aí ele disse que eu ia ter que pagar pela água para escovar os dentes. Eu respondi que não ia pagar pela água, porque era visita, e as visitas deveriam receber tratamento especial. Aí ele falou que se eu não pagasse, não ia tomar café da manhã e nem comer nada. Eu disse, você que pensa. E aí ele falou que eu estava usando a eletricidade da casa sem pagar, e apagou a luz do banheiro enquanto eu estava lá dentro. Quando desci, contei para a Sra. Heffley tudo que o Greg falou, e ela disse que eu estava certo, e que as visitas deviam mesmo receber tratamento especial. Por isso escolhi as panquecas primeiro. Depois do café, a Sra. Heffley falou que a gente tinha passado muito tempo nos eletrônicos no dia anterior, então era melhor arrumar outra coisa para fazer, até a hora do almoço. Greg estava mal-humorado, então fiz uma piada tipo toque-toque para animar. Só que ele não falava quem é de jeito nenhum, por mais que eu insistisse. Toque-toque. Toque-toque. Ei, Greg, toque-toque. Falei pro Greg que eu ia subir e contar pra mãe dele que ele não tinha falado quem é. Aí ele finalmente respondeu: quem é? Eu disse o que os elefantes fazem à noite. Mas aí o Greg falou que essa parte da piada não podia ser uma pergunta. E eu respondi que podia sim. Ele me chamou de burro, e eu falei que ia contar tudo para a mãe dele. Então o Greg falou, pode contar, e eu fiz isso mesmo. A Sra. Heffley desceu, e falou que o Greg estava proibido de me chamar de burro ou idiota, ou qualquer outro nome feio. Mas quando ela foi embora, o Greg falou que tinha inventado um novo apelido para mim. Achei que fosse uma coisa legal, mas aí percebi qual era a intenção dele. Oi, tonto! Eu falei pro Greg que ia contar tudo pra mãe dele de novo, mas aí ele disse que era dia do contrário. Então tudo que a gente falasse ia ter o sentido contrário. Você é inteligente. Bom, eu entendi o que ele quis dizer com isso, então contei pra Sra. Heffley. Só que ela não ficou brava logo de cara, porque não sabia que era dia do contrário. Aí eu expliquei tudo e a Sra. Heffley fez o Greg pedir desculpa. Mas acho que ele na verdade quis dizer o contrário. Eu sinto muito. A Sra. Heffley falou que era normal amigos brigarem às vezes, mas que a gente precisava se entender, porque ainda faltava mais um dia inteiro para o fim de semana acabar. Ela falou que talvez fosse bom a gente ficar um tempinho longe um do outro, e eu achei essa ideia ótima. Então fui matar o tempo com o Manny, lá no quarto dele. Eu me diverti com o Manny, mas estava com saudade da minha mãe e do meu pai, e sempre que tinha uma chance, dava uma olhadinha na foto deles. Voltei a ver o Greg na hora do almoço. A Sra. Heffley tinha feito sanduíche de creme de amendoim com geleia e até lembrou de tirar as cascas do meu pão. Depois que terminamos os sanduíches, ganhamos cookies com gotas de chocolate de sobremesa. Greg ganhou um, mas eu ganhei 2 porque ela falou que eu era visita e merecia um tratamento especial. Eu comi o primeiro cookie protegendo o outro com o braço, para o Greg não pegar. Às vezes, quando o Greg quer alguma coisa minha, ele dá uma lambida para me fazer desistir de comer. Foi isso que o Greg fez no Dia das Bruxas do ano passado, quando eu ganhei mais doces que ele. Mas o Greg falou que nem queria o meu cookie. Ele disse que leu um livro de mágica enquanto eu brincava com o Manny e queria me mostrar um truque. Gosto muito de mágica, então falei ok. Primeiro o Greg falou para eu colocar meus dedos na beirada da mesa, bem perto um do outro desse jeito. Aí o Greg pegou meu copo de leite e botou em cima dos meus dedos. Perguntei quando a mágica ia acontecer.
e ele falou que já estava rolando porque eu não podia me mexer. Bom, ele tinha razão, porque se eu puxasse as mãos, o copo de leite ia tombar e derramar tudo. E o Sr. Heffley sempre fica bravo quando eu faço sujeira na casa dele. Então o Greg disse que aqui está a mágica de verdade e pegou meu cookie e comeu. Depois disso o Greg subiu, mas eu não tinha como me mexer. Fiquei por lá mais meia hora, antes da Sra. Heffley aparecer. Contei o que o Greg tinha feito, e ela ficou brava, mas não por causa do truque. Ela se irritou porque o Greg pegou uma coisa que era minha sem eu deixar. A gente subiu para o quarto do Greg, e a Sra. Heffley me falou para pegar algo dele e levar para casa, para a gente ficar quites. Bom, o Greg tem um monte de brinquedos legais, então foi bem difícil escolher. Mas toda vez que eu chegava perto de uma coisa que ele gostava, o Greg dava um jeito de mostrar que não era para pegar aquilo. Escolhi um boneco que era um cavaleiro medieval, com um braço faltando, e o Greg não pareceu ligar muito. Mas assim que a Sra. Heffley saiu do quarto, o Greg falou que eu podia brincar com aquele boneco sem graça, enquanto ele brincava com as coisas legais sozinho. Isso me irritou, e fiquei com vontade de irritar o Greg também. Então fingi que estava curtindo demais o meu brinquedo. Tralalalalalalala, estou me divertindo tanto. Tralalalalalalala. Bom, isso funcionou, e o Greg pediu o brinquedo de volta. Eu falei sem chance, e ele disse que ia esperar eu dormir para pegar o boneco. Eu falei que ia enfiar o boneco na cueca, para ele não conseguir pegar, e o Greg não gostou nada dessa ideia. Então o Greg falou que trocava o boneco comigo, e eu perguntei o que ele daria em troca. Ele disse que podia me dar um bom pichulé pelo cavaleiro, e eu topei. Mas aí o Greg pegou uma meia suja do cesto de roupas usadas do quarto, e tentou me fazer cheirar. Eu perguntei o que é isso, e ele falou que aquele era o chulé que ia me dar. Eu falei que tinha entendido pichulé e não chulé, mas o Greg disse trato é trato, e me ofereceu outra meia chulezenta. Quando eu falei que ia contar tudo para a mãe dele de novo, ele disse que então trocava o dragão de Lego pelo cavaleiro, e eu disse sim, porque o dragão é muito mais legal que um boneco sem braço. Mas quando entreguei o cavaleiro para o Greg, ele não me deu o dragão, dizendo que eu deveria ter lembrado que ainda era o dia do contrário. Bom, isso foi a gota d'água, e eu tentei tomar o dragão do Greg, só que ele meio que escorregou da minha mão, e caiu no chão e desmontou todo. Acho que a gente fez barulho demais, porque a mãe do Greg apareceu no quarto. Ela falou que ia separar a gente pelo resto da noite, o que na verdade achei bom. A Sra. Heffley falou que cada um tinha direito à metade do quarto, e que a gente precisava ficar, cada um no seu canto. Aí ela me perguntou qual lado eu queria, e escolhi o que tinha a cama, e isso deixou o Greg bem bravo. Quando a Sra. Heffley saiu, o Greg falou que estava ativando um campo de força invisível entre os dois lados. Aí ele disse que quem tentasse atravessar ia levar um choque. Greg falou que não tinha problema eu ficar com a cama, porque ele podia dormir no colchão inflável. E além disso, todas as coisas divertidas estavam do lado dele. E quando passei para o lado do Greg para pegar meu boneco, o choque ativou mesmo. Abri a gaveta da mesinha do lado da cama para procurar um gibi. Bom, não tinha gibi nenhum, mas encontrei um minigame do Greg lá dentro. Então comecei a jogar, e o Greg não podia fazer nada para impedir, por causa do campo de força. Mas o Greg falou que eu podia ficar jogando sozinho, feito um nerd, porque ele ia fazer uma festança do lado dele, e eu não ia ser convidado. Fiquei meio com inveja, porque a festa parecia bem divertida. Lá, lá, lá! Yeah, yeah, yeah! Lá, 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 lá! Yeah, 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 yeah! Eu falei, bom, então vou fazer uma festa do meu lado, e disse que ia ser muito melhor que a dele, e com músicas muito mais legais. Greg respondeu que eu não conseguia nem ter uma ideia original, mas acho que foi só porque ficou com inveja da minha festa. Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Aí o Greg falou que as caixas de som da minha festa estavam ligadas na tomada, do lado dele do quarto, e então desligou a minha música. Chega! Greg voltou a curtir a festa dele, e eu tentei pedir para ele ligar as caixas de som de volta, mas o Greg não conseguia me ouvir porque a música estava alta demais. O quê? Dessa vez o Sr. Heffley apareceu no quarto,
e o Greg nem percebeu o pai parado na porta. Não estou ouvindo nada! O Sr. Heffley avisou que não queria ouvir mais um pio e depois foi embora. A gente ficou quieto por um tempão, mas aí o Greg tentou me fazer rir e quase conseguiu. Eu até que fiquei contente por ter que ficar quieto, porque já estava com sono mesmo e queria dormir logo. Falei pro Greg que precisava escovar os dentes e ele respondeu que o campo de força ainda estava ativado e eu não ia poder sair do meu lado durante toda a noite. Então perguntei se ele podia desativar o campo de força só um pouquinho para eu escovar os dentes, mas o Greg respondeu que quando o campo de força é ativado, só dá para desligar de manhã. Aí o Greg foi pro banheiro escovar os dentes dele e voltou pro quarto. Refrescante. Foi quando eu lembrei que precisava usar o banheiro antes de ir para a cama para não ter nenhum tipo de acidente. Mas o Greg falou que ia ter que me segurar até de manhã. Eu disse que não ia conseguir esperar, e o Greg respondeu que isso não era problema dele. Eu disse que se ele não desativasse o campo de força, eu ia ter que fazer xixi na caneca do Chewbacca que estava na mesinha. Aí ele falou que tinha uma faca invisível especial, que conseguia cortar o campo de força. Greg me mostrou como a faca funcionava e cortou uma janela no campo de força, bem onde estava a caneca. Aí ele enfiou a mão no buraco e pegou a caneca. Pedi para o Greg cortar um buraco do meu tamanho para eu poder passar e ir ao banheiro. Mas o Greg disse que a faca funcionava com pilhas invisíveis e que elas tinham acabado quando ele fez o primeiro buraco. Aí o Greg começou a falar sobre um monte de coisas que me deixaram com muita vontade de usar o banheiro. No fim, o Greg acabou cansando e dormiu. Pensei que dava para sair do quarto de fininho, mas fiquei com medo que ele estivesse só fingindo, para poder me lançar um raio de choque. Depois de um tempo eu dormi também, só que acordei lá pelas 6 da manhã, prestes a explodir. Não estava mais nem aí para o campo de força, mas fiquei com medo que se levantasse para usar o banheiro, acordasse o Sr. Heffley. Mas na verdade devia ter ido para o banheiro sim, porque o Sr. Heffley já estava de pé. Por sorte o Sr. Heffley não chegou a tempo de me ver na janela, e quando entrou no quarto eu já estava de novo na cama. Voltei a dormir depois de um tempo, e levantei quando a Sra. Heffley avisou que o café da manhã estava servido. Depois de comer, fui atrás do meu boneco de cavaleiro medieval, no quarto do Greg, mas não consegui encontrar em lugar nenhum. Greg falou que não sabia o que tinha acontecido, mas a Sra. Heffley falou para ele me ajudar a procurar. Então a gente revirou o quarto do Greg, mas para ser sincero, ele não me ajudou muito não. Acho que a Sra. Heffley pensou que o Greg tinha escondido o boneco de mim, porque disse que se ele não me entregasse o brinquedo em 2 minutos, a coisa ia ficar feia. Greg falou que precisava usar o banheiro e que ia continuar procurando depois. Mas aí percebi que ele tinha alguma coisa na mão quando entrou lá. O Greg trancou a porta do banheiro e a Sra. Heffley falou para ele sair dali imediatamente. Aí eu ouvi a descarga e quando o Greg abriu a porta não tinha nada na mão dele. A Sra. Heffley obrigou o Greg a me dar 3 brinquedos e dessa vez não peguei nenhum quebrado. A minha mãe e meu pai foram me buscar antes do almoço e puxa, como fiquei feliz de ver os dois. E aliás, se você ficou curioso para saber a resposta da piada do toque-toque, é elefantes vêm televisão. Essa história continua no próximo vídeo, não perca! Fique com Deus e até breve!